2 de fevereiro, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e agora do teu povo de Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Eles serão um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Sigamos agora para o entendimento, à luz da Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino. Vejamos o entendimento de São Cirilo. Depois da circuncisão, esperava-se ainda o tempo da purificação. Por isso é dito, depois que se completaram os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés. Segundo Santo Atanásio, quando esteve o Senhor fora do olhar do Pai, e qual lugar existe fora do seu império, em que o Senhor possa estar afastado do Pai para que ele seja levado a Jerusalém e introduzido no templo? Mas talvez essas coisas tenham sido escritas por nossa causa. Com efeito, assim como não se fez homem e foi circuncidado na carne para seu benefício, mas para nos fazer deuses pela graça, e para que sejamos circuncidados espiritualmente, assim também por nossa causa foi apresentado ao Senhor, para que aprendamos também nós a nos apresentarmos a Ele. Segundo São Beda, 33 dias depois de sua circuncisão é apresentado ao Senhor, indicando misticamente que ninguém que não esteja circunciso dos seus vícios é digno de estar digno do Senhor. Ninguém que não esteja livre das correntes da morte pode entrar perfeitamente nas alegrias da cidade celeste. E segue 2 pontos. Segundo o que está escrito na lei do Senhor. Vejamos Orígenes. Onde estão os que negam que Cristo pregou no Evangelho? O Deus da lei? Pode-se pensar que Deus, sendo bom, submeteu o seu Filho à lei do inimigo que ele não havia dado? Com efeito, é na lei de Moisés que está escrito isto: todo varão primogênito será consagrado ao Senhor. Segundo São Gregório de Nissa, somente este parto é de varão, em sentido espiritual, porque não carregou nada de culpa feminina, por isso é chamado santo em verdade. Também por isso Gabriel, como que recordando que este mandamento somente se refere a este parto, diz: o que nascerá santo será chamado filho de Deus. Quanto aos outros primogênitos, a sabedoria evangélica determinou que fossem chamados santos, porque, sendo oferecidos a Deus,
que fizeram dignos desse nome. Mas quanto ao primogênito de toda criatura, o anjo anuncia que nasce santo, porque é por si mesmo. Segundo São Beda, esse era o sacrifício dos pobres. Com efeito, o Senhor ordenou, na lei, aqueles que tinham posse que sacrificassem um cordeiro por seu filho ou filha, bem como uma rola ou um pombinho, mas aqueles que não pudessem oferecer um cordeiro, ordenou que oferecessem 2 rolas ou 2 pombinhos. Assim o Senhor, sendo rico, dignou-se fazer pobre, para que pela pobreza nos desse participar das suas riquezas. Segundo Santo Atanásio, ordenou que se oferecessem 2 coisas, porque, consistindo o homem de alma e corpo, Deus exige de nós 2 sacrifícios, a castidade e a mansidão, não só do corpo, mas também da alma. Fosse de outro modo, o homem seria fingidor e hipócrita, cobrindo a sua malícia oculta com a aparência da inocência. Segundo Santo Ambrósio, e deram testemunho do nascimento do Senhor não somente os anjos e os profetas e os pastores de seus pais, mas também os anciãos e os justos. Por isso é dito: havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso. Segundo São Gregório de Nissa, o prudente Simeão certamente não esperava a felicidade mundana para a consolação de Israel, mas a passagem da sombra da lei para a beleza da verdade. Com efeito, sabia por um oráculo que veria o Cristo do Senhor antes de abandonar este mundo. Por isso se segue, e o Espírito Santo estava nele. De fato, era pelo Espírito Santo que se fazia justo. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte sem ver o primogênito. Segundo Santo Ambrósio, desejava de fato livrar-se das correntes da fraqueza do corpo, mas esperava ver o que lhe fora prometido, pois sabia que são bem-aventurados os olhos que o veem. Segundo São Beda, ver a morte significa sofrê-la. Com muita felicidade verá a morte da carne todo aquele que tiver se esforçado para ver com os olhos do coração o Cristo do Senhor, tendo a sua vida na Jerusalém celeste, frequentando as umbrais do templo de Deus, isto é, seguindo o exemplo dos santos, nos quais Deus tem sua morada, pela mesma graça do Espírito Santo, pela qual soubera que ele viria. Sabe agora que ele veio, por isso se segue, foi ao templo conduzido pelo Espírito Santo. Segundo Santo Ambrósio, vê, pois, que este justo, como que encerrado no cárcere de sua massa corpórea, quer ser libertado para começar a existir com Cristo. Todo aquele que quiser que o deixem partir, venha a Jerusalém, espere por Cristo, Senhor, que tome suas mãos, o Verbo de Deus, e o abrace, por assim dizer, com os braços de sua fé. Então será liberado para que não veja a morte, aquele que viu a vida. Segundo o expositor grego, toda vez que o conhecimento das coisas transcendentes vem à memória, renova-se na mente o milagre. Por isso é dito: seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se dizia, das coisas que eram ditas tanto pelo anjo e pela multidão da milícia celeste, pelos pastores e pelo próprio Simeão. Segundo Santo Agostinho, pode ser chamado seu pai do mesmo modo como é chamado marido de Maria, isto é, sem a união da carne, mas em razão do vínculo conjugal, vínculo muito maior que se tivesse adotado um filho alheio. Portanto, José não deve deixar de ser chamado pai de Cristo por não ser gerado, uma vez que também seria chamado pai daquele que, não tendo nascido de sua esposa, adotasse de outro. Expositor grego. Depois de fazer louvores a Deus, Simeão volta-se aos que traziam o menino para bendizê-los. Por isso se segue: Simeão os abençoou. Dá sua bênção a ambos, mas dirige os presságios das coisas ocultas apenas à mãe. Desse modo, não nega a José a participação na paternidade, mas, dirigindo palavras à mãe em separado, proclama-a como verdadeira mãe. Por isso se segue: disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está posto para a ruína e ressurgimento de muitos de Israel.
Segundo Santo Ambrósio, vê a graça abundante difundindo-se entre todos pelo nascimento do Senhor, e a profecia sendo negada aos incrédulos, não aos justos. Eis que Simeão profetiza que Cristo veio para a ruína e para o ressurgimento de muitos. Segundo São Gregório de Nissa, por essas palavras indica a ruína dos que estão mais embaixo, pois não devem ser punidos do mesmo modo os que viverem antes e os que viverem depois do mistério da encarnação. Indica principalmente os de Israel, que haviam necessariamente de ser privados dos antigos bens e pagar com penas mais graves que todas as outras nações, porque não quiseram receber aquele que havia sido profetizado entre eles, adorado por eles e nascido deles. Por isso, são ameaçados de modo especial com a ruína, não somente da sua salvação espiritual, mas também da sua cidade e dos seus habitantes. A ressurreição, por outro lado, é prometida aos que creem, tanto aos que jaziam sob a lei e haviam de ser libertados da sua servidão, como aos que foram sepultados com Cristo e haviam ressuscitado com ele. Segundo Orígenes, devemos ver que o Salvador não veio igualmente para a ruína e para a ressurreição. Com efeito, porque eu estava em pecado, foi-me útil cair e morrer para o pecado. Os santos profetas, quando contemplavam algo excelso, caíam sobre suas faces, para que sua ruína fosse mais plenamente limpos do pecado, isto é, que o Salvador te concede, em primeiro lugar. Eras pecador, caia em ti o que era pecado, para que possas então ressurgir e dizer: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Que as palavras vivas do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados.